trazer um entendimento sobre esse campo espiritual, fala o seguinte, que depois de todas as perdas dele, e todas as perdas que foram muitas perdas, nós estamos falando de perdas financeiras, perdas físicas e até mesmo na sua própria saúde, dos quais ele tinha 10 filhos, os 10 filhos dele morreram. Imagina a dor que é perder um filho. Já pensou para uma mãe? Já pensou para uma mãe que passou por isso? Ela jamais esquece, porque ela tem lembrando, é algo registrado, tatuado na alma. Um momento de dor, de luto. Não foi um, foram 10. Talvez seria a maior perda de Jó. 10 filhos dele morreram. Então olha o tamanho de aflição que ele está passando. E não apenas os filhos que morrem, mas ele perde tudo que ele possuía, que trazia ali também, trazia alegria para ele, não como os filhos, mas os bens, os camelos, os bois, as riquezas, perdeu tudo. E tudo um episódio seguido do outro. Ele perde os seus bens financeiros, ele perde as suas posses, ele perde a sua casa, ele perde os seus filhos, e agora ele está com o corpo acometido de dores, enfermidades. Ele está agora sendo visitado, não pela plena saúde, mas sendo visitado pelas dores expostas no seu corpo, porque ele é acometido de enfermidade, a ponto que as enfermidades dele causavam tantas dores, e tanto cheiro ruim, que até os amigos se afastaram dele, e as dores dele eram tão intensas, que ele precisava de um caco para se coçar, para tirar um pouco, talvez, aquela irritação que ele sofria na sua pele. Então um homem, que teve várias orações, e aqui eu destaco a sua oração, que é essa que está em Jó, capítulo de número 1, versículo 20, ele fala assim, olha, então Jó, passando tudo que passou, se levantou, rasgou o seu manto, sua veste, raspou a sua cabeça, se lançou em terra, e ainda adorou ao Senhor. Verso de número 21, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o Senhor. Que oração é essa? Não era a mesma que fez semana passada, mas é uma oração agora, falando de um homem que mesmo passando o que ele passou, o seu interior tomou uma decisão de orar, reconhecendo que Deus está no céu, governando sobre todas as coisas. Volto a dizer, eu não preciso orar, irmão, para que o céu se abra, que venha um trovão do céu, sabe? Que nem acontece na Bíblia, que teve várias manifestações dessas. Não precisamos tomar nenhuma atitude dessa para estimular o nosso interior a buscar a Deus e confiar na provisão de Deus. O que basta é uma decisão. O que basta é olharmos o que acontece, a olharmos a Escritura e pesquisarmos aquilo que o Senhor tem a manifestar na nossa vida. E a decisão de Jó é uma: eu fui provido pelo Senhor, o Senhor tirou de mim, louvado seja Ele, raspo minha cabeça, louvo a Ele nesse momento, assim eu reconheço a mão do Senhor na minha vida. Então, de todas as orações, eu olho o momento que ele passa, eu olho a decisão que ele tem, ele permanece fiel na sua adoração e nas suas orações, ele permanece imutável diante de um cenário, ele permanece o mesmo Jó dos outros versículos anteriores, que estava louvando a Deus por tudo que tinha, por tudo que possuía. Era aquele mesmo Jó que oferecia sacrifícios ao Senhor. Agora esse mesmo Jó, ele está reconhecendo Deus na sua vida, e ele faz algo aqui de extraordinário nessa oração. Ele não culpa Deus, ele não bota a culpa nisso em Deus, ele não atribui uma revolta a Deus, ele não se atormenta pela situação que está vivendo, porque talvez a oração dele e a expressão dele não poderia ser uma outra diferente. Ele poderia falar assim: ah, Senhor, poxa, por quê? Em que momento? Ele poderia levantar essa calúnia a Deus e levantar outro tipo de expressão de adoração, mas Jó não atribui isso a Deus. Tanto que depois em Jó 42, versículo de número 10, depois de passar por todo o sofrimento, depois de passar tudo e ver a mão de Deus na sua vida,
E eu quero te dizer algo aqui profundo do meu coração. E olha que do capítulo 1 ao capítulo de número 42, que nós vamos ler aqui agora, parece que passou muita coisa. Olha o que se passa na vida de Jó para o nosso entendimento, para a gente acolher isso no nosso coração hoje. Os amigos de Jó se apresentaram a ele e começaram a se queixar. E fala: Jó, por algum motivo você está passando o que você está passando, não é possível. E aí no coração de Jó, irmão, se levantou algumas perguntas sobre si, que ele automaticamente achava que podia responder, dentre as quais Jó, em muitas passagens nos capítulos do livro de Jó, ele fala assim para Deus: ah, Senhor, por que o Senhor age assim? Senhor, em algumas situações não consigo compreender, porque quando eu tinha o recurso financeiro, eu provia o necessitado. Quando eu via uma pessoa com frio, eu provia a veste. E Jó se questionou com Deus. Mas certa vez Deus se manifesta para Jó e fala assim: Jó, você acha que você sabe tudo? Você acha que você sabe até o jeito que eu tenho que agir? Jó estava querendo dizer para Deus o jeito de agir. Então a gente muitas vezes, olha para mim, irmão, senta, claro. A gente olha e fala: Deus, é só você, ó, estalar os dedos e muda mesmo, irmão. Só que nós queremos falar: Senhor, por que o Senhor não faz? Por que o Senhor não fez ainda? Por que está no seu tempo? Aí sabe o que Deus falou para Jó? Deus fala assim para Jó: Jó, onde você estava? Vamos lá, você está fazendo um monte de perguntas, mas agora quero eu te perguntar. E aí Deus pergunta para Jó: onde você estava? Quando eu coloquei todas as estrelas no céu e a cada uma delas chamei pelo nome. Como você responde essa pergunta, irmão? Aí Jó se retém e só ouve. Fala: não, Jó, vamos continuar. Onde você estava, Jó? Quando eu, Senhor, lancei o firmamento na terra e até as ondas do mar, disse: até aqui se quebrará o seu orgulho e voltará para trás. Você já viu aquela praia, quando você já foi na praia? Lembra? Eu não lembro nem quando foi a última vez que você foi na praia, que todo mundo gosta de... que vem a onda e ali bate e volta e recua. Porque aquilo ali é o limite que Deus deu para as ondas. Falou: até aqui você virá e aqui você vai voltar. Aquele movimento das águas não é só porque existe geograficamente, cientificamente, não. É o Senhor que mandou as ondas retornarem, que estão obedecendo a criação do Senhor. E Deus espalha, irmão, perguntas para Jó impossíveis de ser respondidas. Ele fala das constelações, ele fala dos dias, ele fala dos anos, ele fala de tudo que foi formado, tudo que foi criado. Jó não sente condições de responder. Então Jó se conforta em saber que a sua oração foi a mais correta em fazer, confiar no Senhor, tudo que o Senhor fez na vida dele. E aí, chegando no capítulo de número 42, no final, confortado com a expressão do Senhor na vida dele, diz assim a palavra do Senhor: e mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus, e uma oração de intercessão, a sorte de Jó foi mudada. Em um momento de clamar pelos seus próprios amigos, porque Deus falou dos amigos dele, e Deus ia pesar a mão sobre os amigos dele, porque eles já estavam levando errado, querendo decifrar as coisas. E aí então, quando Jó orou pelos seus amigos, para que Deus não fizesse nada sobre a vida deles, pelo contrário, fosse abençoado, o Senhor mudou a sorte dele, e ele lhe deu em dobro tudo que antes possuía. Jó foi restituído na sua oração, e assim, uma vez restituído, Jó teve o dobro dos seus bens. Jó nasceram para ele novos filhos e novas filhas, e diz a Bíblia que eram os homens e mulheres mais lindos de toda a terra. Assim foi a bênção e a presença do Senhor na vida de Jó. Essa oração me chama muita atenção, porque em cada uma dessas orações aqui eu queria fazer essa pergunta para você: será que nós oraremos igual a ele? Será que nós faríamos igual? Será que a nossa entrega seria a mesma, mesmo a gente conhecendo, mesmo nós sabendo do poder de Deus, mesmo nós sabendo que Ele criou todas as coisas, tudo que há, tudo que existe, o hoje, o amanhã está na mão dele, mesmo sabendo tudo isso, talvez seria, mas a situação não fez com que Jó mudasse a sua devoção ao Senhor. Então, no primeiro lição, no primeiro exercício aqui de prático, eu quero falar assim: não deixe nada mudar a sua devoção diante de Deus. Não deixe mudar a sua devoção diante de Deus, o hoje que você está vivendo. Pastor, os meus dias para trás já foram dias bonitos, maravilhosos, coloridos. Hoje a minha vida é cinza, é nublada, não tem problema. Coloque e confia no Senhor, porque uma vez você confiou no Senhor, os outros dias que virão estarão no cuidado dele. E ainda os nossos dias não se encerraram na terra. O Senhor ainda tem a realizar muita obra na nossa vida, irmão. E vou te dizer mais: o Senhor ainda nem começou a realizar as promessas dele no cumprimento da totalidade do que ainda há de acontecer na nossa vida.
Claro que nós já tomamos posse, porque a promessa não vem por ler, não vem por congregar. A nossa promessa, ela foi na cruz, vertida para toda a humanidade. Nós tomamos posse em Cristo Jesus. Por isso já vivemos a sua promessa, mas tão somente um dia os nossos olhos verão. Nós contemplaremos. Um dia o nosso ser verá o Senhor na sua totalidade e contemplará as suas mais ricas bênçãos na nossa vida. Por isso que essa é uma oração que me chama a atenção. Outra oração que me chama a atenção, ela é um pouco, e não apenas dessa de entrega, de confissão ao Senhor, mas é uma oração que eu aprendo demais. É uma oração que está em Salmos número 51. O contexto do Salmo 51, coloca o verso de número 10, tá? Eu vou ler o verso 10 e o verso de número 11. O rei Davi, se nós formos atribuir oração a Davi, talvez aqui a gente, a própria leitura que nós fizemos aqui, Salmo 18, nós vamos ver Salmo de número 1, que a gente vê ali a expressão de andar com o Senhor, se tornar próspero, se tornar frutífero. Nós vemos, quem lembra da oração do Salmo 23? Aí tem oração também, irmão, que é a do Salmo 27, que eu amo também, que onde que Davi fala que o Senhor é minha luz e a minha salvação. Salmo 18, Salmo 63, vários salmos. Mas o Salmo de número 51 aconteceu algo que eu aprendo também nessa oração. Olha só comigo, o Davi, que orou tanto, viu tanto agir de Deus na vida dele, viu tantos milagres, tantos livramentos, tantas promessas. O que dizer quando o gigante se levantou? O que dizer quando todos recuaram? Ele deu um passo à frente e foi vencedor. Ele viveu demais, ele viveu várias coisas. Só que Davi, assim como nós, assumindo a nossa condição humana, sabemos que muitas vezes erramos e pecamos, e nós conhecemos e não estamos aqui para expor os pecados de Davi, dentre os quais foram o adultério e um homicídio. O principal rei, o rei mais marcante de toda a história de Israel, ele comete 2 delitos gravíssimos, e desses 2 delitos ele tira uma oração, que é essa oração que eu quero falar com você hoje de Salmo de número 51. E aqui em Salmo 51, no número 10, diz assim, olha, quando ele está orando, sendo repreendido, porque agora foram repreendidos, ele fala assim: cria em mim, Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nem precisa, não muda ainda, não. Olha o que Davi está falando para ele. Deus, o cria em mim um coração puro, é que agora o coração dele já não está mais como estava antes. O coração dele está em frágeis, em pedaços, destilhados, arruinados, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe o que é o espírito inabalável? O espírito inabalável não é o para vencer o Golias. O espírito inabalável é aquele que, uma vez que nós possuímos, nós amanhecemos na manhã e falamos: a sua graça está comigo, a sua misericórdia não se apartou de mim, louvado seja o Senhor pelo dia de hoje, Ele está comigo. Quem tem espírito inabalável, deixa eu falar para você, não é espírito inabalável para força a mais para vencer um gigante ou uma situação que precisa na sua vida. O espírito inabalável é o que acompanha a vida daquele que sabe que tem o Espírito de Deus. Todos os dias da sua vida nós levantamos e olhamos para o céu com gratidão, porque a misericórdia do Senhor continua sobre a minha vida. Essa é a oração do Davi. E assim eu faço até, porque me chama tanto tanta atenção essa oração, é porque ele está provido de um arrependimento. Mas eu olho talvez pessoas hoje que não estão orando, nem providas de um arrependimento ou alguma coisa, e estão com um espírito que não é mais um espírito na palavra, e já não estão mais com o coração puro, que precisavam então voltar a uma oração dessa, como Davi fez. Pessoas de dentro da igreja que ainda não encontraram uma força no Senhor, e em nome de Jesus, irmão, hoje nós vamos orar para que o Senhor renove dentro de você um coração puro e um espírito inabalável, para que nós enfrentamos todas as circunstâncias da nossa vida. Então somente ele entra no verso de número 11, e no verso de número 11, Davi fala assim: olha, não me repulses da sua presença, e nem retires de mim o seu espírito, porque
Porque essa oração que Davi está falando aqui, ele fala o seguinte: Senhor, que eu perca tudo que tenho, mas eu não posso perder a presença do seu Espírito Santo. Que eu perca o meu trono, que eu perca as riquezas do palácio, que eu perca tudo que eu conquistei, tudo que eu possuí, mas não retires de mim o seu Espírito. Davi está falando isso, sabe por quê? Porque ele contemplou muitas vezes um outro rei, que era antes dele, chamado Saul, e ele contemplou um homem que era com o Espírito do Senhor e sem o Espírito do Senhor. E Davi sabe que quando o Espírito de Deus não estava no Saul, e aí o Espírito que não estava no Saul era um espírito de tormenta, ele lembra de quando ele tocava a harpa para aquele espírito se retirar de Saul, e ele lembra o quão doloroso é não ter o Espírito Santo de Deus, o quão terrível é a vida de alguém que mora num palácio, que come dos melhores pratos, que vive dos melhores vinhos, mas não tem a presença do Espírito de Deus na vida dele. E assim é possível nós olharmos hoje e ver tantos homens que possuem riquezas, bens, prédios, diplomas, possuem status, ocupação social, são reconhecidos na sociedade, mas não ainda tem o Espírito de Deus na vida dele. Davi está falando: eu abro mão de tudo que eu possuo, mas não retires de mim o seu Espírito. Não retires de mim o seu Espírito. Davi está falando assim: Senhor, se o Senhor estiver comigo hoje, amanhã eu estarei novamente na sua presença. O Espírito Santo é o que nos aproxima do Senhor. Então veja que tanto a oração de Jó como a oração de Davi, agora a oração de Davi, sabe qual é, irmão? É uma oração que aponta para ele mesmo. Talvez seja por isso que eu destaquei essa oração aqui. É uma oração, irmão, que a gente não fica olhando para quem está do nosso lado. É uma oração, irmão, que nós devemos fazer e praticá-la ela. Olhar para nós e olharmos o nosso erro, olharmos a nossa fragilidade, olhar a nossa dependência, olhar que sem Ele nós não somos nada. É uma oração extremamente necessária. Davi não levanta as vozes: Senhor, eu sou o rei, eu preciso de alguma coisa, não repreende ninguém. Ele se quebranta diante de Deus e aponta para si mesmo. E ao apontar para si mesmo, ele faz essa oração de arrependimento. Agora eu vou falar algo para você entender melhor isso. A oração de arrependimento é a oração que abre caminho para o perdão do Senhor. Ore nesse sentido e ore por você. Eu poderia falar assim: vamos fazer uma campanha por causa disso. Não tenha nem a necessidade. Eu estou querendo falar que se nós formos sinceros, e essa oração do Davi aqui não foi feita uma campanha, numa roda de oração, 7 dias de jejum, 8 de monte, 4, não tem nada disso. Essa oração foi feita na intimidade com o Senhor. Ele olha para si e fala: Senhor, eu quero novamente ter um coração puro e um espírito inabalável. Não retire de mim o seu espírito. Aleluia. Abra o caminho para aproximar de Deus. Essa oração abriu esse caminho para a vida de Davi. O Jó e o Davi. O outro personagem que me acomete a uma situação tão diferente de ambas dessas é o Elias. O Elias, no capítulo de número 19 de 1 Reis 19, o verso de número 4, o Elias, para aqueles que conhecem e sabem, na Bíblia, é um profeta do Antigo Testamento, irmão. Um profeta do Antigo Testamento, que olha só o que eu vou falar, o Elias, eu vou falar aqui enquanto o versículo coloca. Esse cara viu tanto de Deus, tantos milagres, ele viu que Deus usou ele para poder realizar. Elias, ele em um determinado momento dividiu as águas do Jordão. Elias sarou as águas de Jerusalém, de Jericó. Ele multiplicou o azeite da viúva, lembra dessa passagem? O Elias também, em uma oração, um menino que estava morto veio a retornar à vida, e o menino voltou aos braços da sua mãe. Ele orou por cura, lembra da cura de Naamã? E outros enfermos. Ele alimentou em uma outra ocasião vários famintos. Teve certa vez que as pessoas estavam envenenadas porque tinham comido algo venenoso, e ele orou e veio cura também sobre a vida dessas pessoas. Teve um episódio também da vida de Elias, que ele orou e o machado flutuou. Quantas orações? Quantas orações? E teve uma outra oração de muito destaque de Elias também, que ele está no cume de um monte.
profetas que não são profetas do Senhor, estão colocando Deus à prova. E o Senhor ali, estando com Elias, ele age e ouve a oração de Elias. Ele fala assim: que hoje seja confirmado que o Senhor é Deus, eu sou seu servo. E veio fogo dos céus e consumiu todo o altar. E aqueles profetas ali, irmãos, aqueles profetas que não eram profetas do Senhor, foram lançados em terra. Pois bem, pastor, qual que é a oração que Elias faz que nos chama a atenção? É essa, de 1 Reis, capítulo 19. E diz assim: ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e se assentou debaixo de um cimo, e pediu para si a morte, e disse: basta. Verso de número 5: toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Sabe qual que é essa oração agora de Elias? Esse episódio da vida dele? Pedindo a morte. Depois de ver tudo que ele viu, depois de contemplar, depois de ver a ação de Deus na vida dele, o Elias ficou tão cansado, tão exausto. Aí, pastor, o que levou Elias a isso? Uma ameaça de morte. Uma mulher ameaçou Elias. Essa mulher é chamada Jezabel. E ele, sentindo-se ameaçado, ele foi para o deserto e ficou recuado do Senhor. E ele orou a ponto de desejar a morte para si. Mas eu quero te dizer o seguinte, irmão, que nessas orações ele demonstra sim que ele está fracassado na sua parte espiritual. Ele está fracassado no seu vigor físico. E não é erro nenhum demonstrar, irmão, que muitas vezes estamos abatidos emocionalmente. Não tem problema nós reconhecermos um esgotamento físico. Não tem problema. O problema é quando nós achamos que essa situação está colocando um ponto final na nossa vida. E não está. Porque a nossa vida, irmão, eu quero que você entenda isso. A nossa vida não tem ponto final com Cristo. Nunca vai ter ponto final, porque nós viveremos eternamente em glória. Vou falar de novo, irmão, para você entender. Não tem dor espiritual, não tem dor física, não tem momento atual que a gente passa, não tem nenhuma situação, irmão, que coloque um ponto final naquilo que o Senhor tem para nós, porque nada vai colocar um ponto final na nossa história. É isso que ele está falando: Senhor, põe um ponto final, chega, não quero mais, os meus dias acabaram, não quero mais nada, o meu vigor acabou. E aqui nesse momento, então, ele entra numa caverna. Você sabe a história daquela caverna. Ele é alimentado por pássaros, corvos, que levam alimento para ele, até que o Senhor se apresenta para Elias e fala: Elias, sai daí, pode sair daí. Fala: Senhor, não, eu vou ficar aqui. Qual é a sua queixa? Fui ameaçado de morte, Senhor. E outra, estou cansado, só eu sirvo ao Senhor. Deus falou assim: mas quem te falou que é só você que serve ele? Deus falou assim para ele: ainda existe 7.000 homens que não se curvaram diante dos outros deuses. Vou falar algo para você que Deus falou para Elias, e fala ao meu coração também. Às vezes você acha que você está sozinho, às vezes você acha que é só com você. Ainda tem mais milhares de pessoas louvando ao Senhor, agradecendo a Ele pela obra maravilhosa que existe na sua vida, pelo episódio terrível que você está passando. Ainda não acabou, não é o fim, saia daí. Foi aí então que Elias sai dali, e tem uma das maiores alegrias dele, que ele encontra o seu sucessor, Eliseu, que vai substituir tudo aquilo que ele vai fazer, e vai dar continuidade daquilo que o Senhor desejava na vida dele. O Jó, o Davi apontando para si, e o Elias, irmão, que viveu todos os altos e baixos da sua vida. Olha que oração, pedindo a morte. A outra oração também, eu já estou quase encerrando aqui, é a oração de Ezequias. Ezequias, está narrado na história de Ezequias, no segundo livro de Reis, no capítulo de número 20, no verso de número 1 ao 6. Ezequias faz uma oração assim, no leito de morte. Segunda Reis, capítulo 20, verso 1 ao 6. Essa é a oração de Ezequias. Naquele dia, Ezequias, ele adoeceu. E adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. E o profeta diz assim: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque você vai morrer, e você não vai viver. Então pronto, a mensagem de Deus entregue pelo profeta. Qual que é a mensagem de Deus? Acabou seus dias na terra, vai morrer, encerrou.
Mas Elias então se virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E no verso de número 3 fala assim, ó: lembra-te, Senhor, peço-te, eu andei diante de ti com fidelidade e inteireza de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos, e chorou muitíssimo. Só até aqui, para a gente não ler mais. E aqui então Elias ora ao Senhor. O profeta já está indo embora do palácio. Lá no livro de Isaías, também no capítulo de número 38, você vê essa passagem também. Isaías está indo embora, a enfermidade era o último dia dele, mas quando Elias vira para a parede e apresenta e tem uma intimidade com Deus, Deus ouve a sua oração e fala com o profeta que já estava indo embora. Isaías voltou, no decorrer do texto fala que Isaías voltou e anunciou uma nova notícia para Ezequias. A nova notícia era: o Senhor te concedeu mais 15 anos de vida. Irmão, até mesmo se foi Deus que plantou isso na sua vida, essa situação, esse cenário, é possível a gente fazer com que Deus traga uma outra notícia acima dessa que nós já ouvimos. A notícia era morte, hoje é o último dia. Quando ele vem com a outra notícia, não é o último dia, você ainda vai viver mais 15 dias, 15 anos. E ele viveu mais 15 anos porque ele ousou falar com a parede. Aí legal de a parede tem ouvido, mas não é as paredes que tem ouvido, irmão, é que tudo que nós falamos chega até Deus. Amém, glória a Deus. Ele estava nos 318 na vigília do pega fogo, pula mangueira, não tinha nada disso. Era a parede e ele com Deus. E eu espero que a nossa oração hoje, a nossa vida seja como uma dessas. A outra oração que eu não quero nem citar por causa do meu horário que já foi, ela é de Jonas. Jonas, no capítulo de número 2, você lembra do capítulo de número 1, que Deus manda ele para uma cidade, ele não vai para a cidade que Deus manda ele ir, ele não obedece a Deus, e aí ele entra num barco, caminho oposto para onde Deus manda ele ir. Ou seja, isso aqui transcreve muito da nossa vida e da nossa atitude, porque a gente é profeta, a gente ora, a gente fala, mas a gente não dá um passo na direção do que Deus está pedindo para fazer. Claro que ele já tinha feito várias outras orações, porque ele era um profeta, mas na direção oposta daquilo que Deus havia ordenado. E aí eu entendo que muitas vezes na nossa vida caminhamos por situações opostas a que nós deveríamos ir, estamos na contramão do que deveríamos estar fazendo, e aí então lá naquele barco, navio, como você queira chamar, ele é lançado no mar porque já estava quase todos morrendo ali, e agora vem a história de uma das mais conhecidas da Bíblia, que é um grande peixe pega o Jonas. E a oração do capítulo de número 2 de Jonas é uma oração maravilhosa. É uma oração que Jonas fala assim, Jonas no capítulo de número 2: lá no ventre do peixe, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Olha lá, colocou lá, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo eu gritei, e Tu ouviste a minha voz. Irmão, se nos ventres do peixe Deus ouviu a oração de Jonas, o que você acha que Ele não pode ouvir a nossa? Você entende o que eu estou querendo trazer para você hoje? De todas as orações que nós vimos na Bíblia, Ele ouviu a do Jonas, vai ouvir a nossa também. Ele, com os ouvidos de Deus estavam atentos à oração de Jonas, vai ouvir a nossa também. Olha o lugar que Jonas estava, no ventre do peixe em alto mar. Esse estava perdidaço, né? Será que a gente acha que nós estamos perdidos na vida? Já pensou você no ventre de um peixe em alto mar? Você fala, cara, nem no Steven Spielberg, que é o cara, nem naquela novela das 8 não foi tão louca de fazer um episódio desse, né? Perdidaço, sem saída nenhuma, irmão, sem jeito nenhum para a situação dele. Mas qual que é a saída para quando você está no ventre do peixe, no fundo do mar, no meio do oceano, perdidaço? A oração, a intercessão e o clamor de Deus. Por isso eu, biblicamente, tenho que olhar para a Escritura e ver que tudo é possível ao que crer, quando oramos e apresentamos diante do Senhor. O convite hoje, eu não sei se você viu, mas eles não estavam em nenhum culto, eles não estavam em nenhuma cerimônia, eles não estavam nem fazendo um ritual em momento nenhum.
Eles apenas foram muito sinceros, e onde estavam foram ouvidos por Deus. E o último que eu estou encerrando agora, nesse exato momento, é a oração do nosso Senhor Jesus Cristo, que faz 25 orações. Mas em Mateus capítulo de número 26, do versículo 36 em diante, ele está no Getsemane, e ele faz uma oração a Deus. Ele fala: Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. E ele então, pode continuar na 38, diz assim: então disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Os discípulos, ele falando com os discípulos, e adiantando-se um pouco, colocou-se com o rosto, e orando disse: meu Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas olha como que ele continua a oração, que é assim que eu quero encerrar: mas não seja feito o que eu quero, e sim como tu, glória a Deus, queres. Amém, Pai. Senhor, não seja feito o que eu quero. Eu vou falar algo aqui só para a gente já encerrar. Jesus já não sabia o que ele ia passar? Sim. Ele já não tinha até anunciado? Sim. E por que ele está nesse momento tamanho angústia? Porque, irmão, quando aperta na nossa vida, a gente sabe, é doído, é sofrido. E ele já sabia até o resultado que aconteceria. E ele já sabia que no terceiro dia a promessa era que ele ressuscitaria. Mas nesse momento de profunda angústia, ele não entra em conversa com o seu psicológico e fala assim: vamos aguentar hoje porque vai dar certo, vai aguentar certo, vai dar tudo certo na nossa vida. Não. Ele, no momento de maior profunda angústia que ele passa, ele está orando a Deus: Pai, faz a sua vontade, faz a sua vontade. E hoje, irmão, eu quero orar para que o Senhor faça a vontade dele na sua vida. Convido você a se colocar de pé. Não sei se o que passamos é parecido com Jó, não sei se talvez hoje é uma oração como a de Davi, não sei se é a de Elias, não sei se é a do Jonas, mas eu sei do seguinte: que a vontade de Deus é que nós estejamos na presença dele. Amém. Todos eles entenderam uma coisa, e que nem estava escrita, e que para nós já foi escrito após todos isso, que é o que está escrito em Romanos capítulo 8, no versículo de número 26, e fala assim: olha, não sabeis porventura que o Espírito Santo de Deus semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos nem orar como convém. O que está colocando aqui em jogo é o seguinte, irmão: tem hora que nós não sabemos nem usar como as palavras, não é mais o sentimento, eu não sei mais, mas o Espírito de Deus intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. A nossa oração hoje não vai ser do nosso modo, vai ser do Espírito Santo do Senhor. Eu gostaria de desafiar você a orar agora pela sua vida, pelos seus dias, pelo que você está passando, apresentarmos diante do Senhor. E o Espírito Santo, ele intercede por nós. O Senhor está conosco. Quero falar algo para você: não tem oração perdida e lançada fora. O Senhor entende perfeitamente todas as orações. Mas olhando hoje para as Escrituras e vendo as orações que mais destacaram, ou que me chama a atenção, talvez a nossa vida possa ser hoje também uma dessas orações. Vamos orar assim? Pai, nós estamos hoje na sua presença, encerrando aquilo que nós chamamos de culto, esse cerimonial que nós estamos aqui. Eu quero fazer uma oração hoje, meu Pai, como dentre as quais, meu Pai, nós acabamos de ver nas Escrituras que é possível. Eu quero orar hoje por restauração, Senhor. E aquele que precisa de restauração hoje será restaurado no poder de Cristo Jesus. Deus, eu quero orar por libertação hoje. E quero declarar hoje, meu Pai, libertação em nome de Jesus Cristo. Quero orar hoje, Senhor, por a causa ou a situação que esse irmão, essa irmã está passando.
A situação talvez já tenha sido anunciada. Meu Pai, o desfecho está assim. Não era o esperado, mas o Senhor tem o poder de unir tudo novamente. Ah, o Senhor tem esse poder, meu Pai. Oh Deus, tão somente, meu Pai, eu quero orar, meu Pai, porque nem, meu Pai, mesmo força temos hoje. Nem vigor há mais na nossa vida. E já achamos que nós estamos entregues. Acabou, terminou. E não, Senhor, hoje nós ouvimos da sua parte, ainda não terminou, Senhor. O que passamos estava diante de um cenário possível, mas o que o Senhor tem para nós ainda é restauração, transformação, libertação, dias novos na sua presença. Assim como as orações hoje, meu Pai, ou de hoje, possa ser uma oração, meu Pai, de inquietação. A oração de amanhã vai ser de gratidão. Obrigado. Eu quero anunciar aqui a oração do amanhã, meu Pai, em que desfrutaremos e glorificaremos o seu agir na nossa vida, porque hoje, como Jó, decidimos, meu Pai, independente do que estamos passando, passamos diante do Senhor, entregamos diante do Senhor, confiamos em suas mãos, e não vamos fazer nada além disso, meu Pai. Nem que se for para orar para a parede, nem que se for no mais profunda angústia, o Senhor há de nos ouvir a nosso clamor e a nossa intercessão essa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tudo é possível ao que crê. Levanta suas mãos. Pai, confirma essa palavra nas nossas vidas. Confirma, meu Pai, nos nossos dias as suas promessas. Que hoje, Senhor, tão somente hoje, o Senhor ouça, meu Pai, o nosso clamor e a nossa oração. Que haja restauração. Que esse pedido anunciado, meu Pai, às vezes não sei nem da forma, mas o Espírito Santo já foi agir. Faz esse milagre. Faz essa mudança. Age da sua maneira, em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as bênçãos de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, desde agora e para sempre. Amém. Vá em paz, que o Senhor te abençoe, irmão. E tenha uma excelente semana em nome de Jesus. Só reforçando, eu e a Cleide erramos a data, né? Não é dia 1 de novembro, nós erramos tudo. É sexta-feira, é um dia anterior, 30 ou 31? 31 de outubro é o encontro das mulheres. À noite. 31 de outubro. Amém, irmãos? Vá em paz, que o Senhor te abençoe.